Bom dia a todas e a todos. A gente vai começar o painel. Meu nome é Lorena Nisiama, eu sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando óculos e uma blusa branca de mangas compridas. Eu sou sócia do Todorov Giannini Nisiama. E, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao IBRAC e parabenizar pela 30ª edição desse seminário, que já se tornou um espaço fundamental para debater temas tão atuais do direito da concorrência, e eu faço na pessoa do presidente, René Medrado, e do diretor de concorrência, Ricardo Botelho. E eu queria aqui começar a nossa discussão, que é o nosso debate de hoje. Ele traz um questionamento sobre o papel do antitruste no contexto de uma evolução tecnológica bastante acelerada. Eu acho que, como a maioria aqui, eu não consigo vê-los, mas eu acho que todos são da geração que foi criada no antitruste, tendo os widgets como esse elemento, esse produto manufaturado hipotético que ajudava a gente a discutir as dinâmicas dos mercados do ponto de vista concorrencial. E agora a gente tem ouvido falar de elementos mais complexos, né? A gente está falando dos chatbots, a gente está falando dos mercados relacionados à inteligência artificial. E nesse contexto, a nossa proposta hoje é discutir, em primeiro lugar, se a inteligência artificial traz questões para a gente que devam ser endereçadas especificamente pelo direito antitruste, e, em caso afirmativo, se as ferramentas de que a gente dispõe, elas são suficientes, elas são adequadas para endereçar essas eventuais preocupações. Para discutir esse tema, a gente trouxe 4 especialistas hoje, mas antes mesmo de apresentá-los, eu gostaria de destacar, como é costumeiro, como eu sempre faço, e que espero um dia não ser mais necessária, a maioria feminina deste painel, que eu acho que simboliza muito bem a liderança das mulheres no antitruste brasileiro, e a quem eu parabenizo e agradeço, em nome da Silvia Fagá, que é a nossa vice-presidente aqui do IBRAC, e da Renata Zúculo, que é vice-diretora de concorrência e a madrinha desse painel também. Bom, então, passando às pessoas painelistas, eu queria introduzir primeiro aqui a Vanessa Van Wilden. Ela é alumna de Freiburg e Heidelberg University e é sócia do Freshfields, e ela vai dar uma perspectiva hoje para a gente relacionada aos desenvolvimentos na União Europeia e UK. Temos aqui também à minha esquerda o Felipe Rocchetti. Ele é atualmente coordenador-geral na Superintendência Geral do CAD, na coordenação 10, é mestre em Ciência Política pela UNB e é doutorando na FGV Rio. E, pelo que a gente estava conversando aqui, está, de fato, estudando bastante profundamente o tema. A Paula Farani, que está aqui à minha esquerda também, a Paula é Director of Competition Policy na Meta para a América Latina. Ela foi conselheira do CAD e ela tem LLM pela Georgetown University. E à minha direita a gente tem o Mário Súniga. O Mário é Senior Scholar in Competition Policy pela ICLE. Ele também é lecturer em Law e Economics na Universidade de Lima. E ele tem mestrado pela George Washington University. Então, sem mais delongas, eu gostaria de começar com a apresentação do Felipe, que vai trazer para a gente um panorama aí dessa interface entre o direito da concorrência e a inteligência artificial. Por favor, Felipe. Obrigado, Lorena. Sou Felipe Rocchetti, sou coordenador-geral da Superintendência Geral, tenho pele clara, cabelos escuros, uso óculos, estou com um terno cinza, uma camisa social azul. Em primeiro lugar, agradecer o IBRAC pelo convite, a Lorena pela organização do painel. Também necessário fazer um disclaimer, tudo que eu falar aqui é minha opinião pessoal, não representa a posição oficial do CAD nem da Superintendência Geral, e também eu não trabalho em nenhum caso concreto hoje relacionado à inteligência artificial na Superintendência Geral do CAD. Eu acho que quando a gente está conversando sobre inteligência artificial, acho que um passo inicial e necessário é a gente explicitar que inteligência artificial é um conceito ainda em processo de definição, mas ele também é um campo do conhecimento.
e é um campo de conhecimento com quase 80 anos. E quando a gente está conversando sobre a interseção entre inteligência artificial e concorrência, eu acho que a gente tem que ter um grau bastante elevado de precisão quando a gente está falando de definição de mercados, porque, em sentido estrito, não existe um mercado de IA. O que eu vou tentar aqui apresentar é um panorama do que seriam esses diversos submercados de IA que funcionam com dinâmicas muito diferentes, com estruturas de incentivo diferentes, e que, portanto, se a Autoridade de Defesa da Concorrência for desafiada a se manifestar sobre um caso concreto, ela tem que ter plena consciência dessa diversidade e especificidade dos submercados de IA. Existe um documento extremamente interessante, publicado esse ano, a segunda versão, pela CMA, que analisa um desses submercados de inteligência artificial, basicamente o mercado de modelos fundacionais, que apresenta um pouquinho dessa lógica que eu vou tentar delinear para vocês aqui. Eu acho que a melhor forma de compreender esse mercado de IA, entre aspas, seria dividi-lo em 3 camadas. A primeira camada seria a infraestrutura de IA, que é composta por diversos produtos necessários ao desenvolvimento de soluções e ferramentas de inteligência artificial, principalmente os processadores, as GPUs, os centros de dados que são essenciais para treinamento desses modelos, e os dados, né? Dados que podem ser abertos, dados proprietários, dados sintéticos, e como foi falado aqui no painel anterior, em algum momento, a qualidade desses dados é fundamental para você conseguir desenvolver modelos melhores ou piores de inteligência artificial. Então, aqui a gente, só nesse submercado, a gente traz uma série de elementos bastante complexos, porque aqui, por exemplo, quando a gente está falando dos processadores, envolve questões geopolíticas. Hoje há uma restrição de venda dos processadores mais eficientes para treinamento e inferência de inteligência artificial para alguns países, e isso traz complexidades também na perspectiva da defesa da concorrência. Em relação a dados, há também uma série de discussões relacionadas a direito de propriedade. Recentemente, a OpenAI fez um contrato de licenciamento com a Reuters para ter acesso a informações e notícias que permitam suas aplicações darem respostas atualizadas em suas ferramentas. Então, isso traz mais uma camada de complexidade. A segunda camada desses submercados de inteligência artificial são compostas pelos modelos, que são os códigos. Aqui a gente fala num conjunto maior de empresas que concorrem no desenvolvimento desses modelos, mas aqui eu acho que a discussão mais relevante e que talvez tenha mais impacto no médio e no longo prazo é que existem 2 correntes nesse submercado, que são os modelos proprietários, fechados de um lado, e os modelos abertos, open source, de outros. Por mais que exista uma grande discussão sobre o conceito de modelos abertos, né, de open source, a gente tem esses 2 grandes conjuntos de competidores, e eu fico bastante confortável de falar isso, porque a Meta é um dos que investem pesadamente num modelo aberto, chamado Llama, isso, na perspectiva da defesa da concorrência, é uma discussão extremamente relevante. Porque na terceira camada desses mercados, que são a camada das aplicações, né, das soluções que a gente tem acesso como usuário final, elas utilizam esses modelos que são desenvolvidos na segunda camada. E aqui, novamente, parece que eu vou estressar bastante esse ponto. A gente está falando de um mercado extremamente complexo, porque quando a gente fala de aplicações de IA, a gente não está falando de ChatGPT só, né? A gente está falando de robôs, a gente está falando de centenas ou milhares de aplicações para a área da saúde, a gente está falando de aplicações relacionadas a ferramentas de pesquisa na internet. Então, quando a gente vai lidar com essa terceira camada das aplicações,
a gente está falando num conjunto muito amplo e diverso de produtos e serviços que são ofertados e, portanto, cada análise deve levar em consideração esses desenhos. E aí, um pouquinho que eu tinha falado no começo, eu acho que fica um pouco claro que cada uma dessas camadas ela possui lógicas e pressões competitivas diferentes, tem atores muito diferentes, com, alguns com bastante áreas de superposição, o que torna mais complexa a atuação da Autoridade de Defesa da Concorrência. O meu tempo está correndo, eu estou falando muito, E eu queria falar sobre 3 desafios. Primeiro, eu acho que o desafio principal da Autoridade de Defesa da Concorrência, e não é uma exclusividade do Brasil, a gente vê esse esforço ao redor do mundo, é entender como funcionam esses mercados. E aí eu tinha 3 exemplos para dar, eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante representativo de como pode ser opaco para a autoridade, as diversas autoridades, o funcionamento real desse mercado. Vou falar sobre os modelos generativos, né, os modelos fundacionais, como o ChatGPT e todos os outros. É importante a gente lembrar que o Google foi o primeiro a desenvolver uma aplicação que, na verdade, uma técnica que permite o desenvolvimento desses modelos fundacionais em 2017. Em 2018, o Google já tinha condições de lançar algo muito próximo ao ChatGPT, porque ele desenvolveu um modelo chamado BERT. Toda a arquitetura do ChatGPT foi baseada numa técnica desenvolvida pela equipe de pesquisa do Google, que foi publicada abertamente em 2017. Esse artigo é citado mais de 100 mil vezes. O artigo chama Attention is all you need. E aí a gente se pergunta por que o Google resolveu não lançar no mercado como a OpenAI fez em novembro de 2022. Provavelmente, isso é uma suposição minha, foi feita uma análise de riscos sobre os possíveis problemas que uma aplicação desse tipo, sem as devidas cautelas, poderia trazer para uma empresa de capital aberto que lançasse esse produto. E, em 2022, a OpenAI lança o ChatGPT, foi aquele hype total, mas começou-se a perceber que aquela aplicação possui uma série de limitações. E se você for ver, desde 2022, há uma mudança muito grande na forma pela qual as empresas que desenvolvem esse tipo de aplicação lidam com os seus segredos de negócio. Antes a lógica era publicar tudo para que a comunidade estressasse aquelas técnicas que estavam sendo desenvolvidas. Hoje ninguém mais publica, a OpenAI começou publicando os papers que estavam por trás do ChatGPT, hoje é totalmente opaco. Isso parece indicar que o mercado modificou a forma pela qual ela busca se esse mercado de fato é desenhado numa lógica colaborativa ou uma lógica mais opaca em relação aos concorrentes. Tem um estudo experimental que é muito interessante, que ele tenta identificar a estrutura de incentivos de mercados de inovação disruptiva, desculpa pelo uso dessa palavra, e ele aponta que, quando a gente está lidando com aplicações que podem ter impactos sociais e econômicos muito grandes, a tendência é que as empresas abram mão da segurança para serem as primeiras a lançar essa aplicação e conseguirem, e o mercado funcionaria numa perspectiva de winner takes all. Eu quero dar só um segundo exemplo e depois eu já vou para o encerramento, o meu tempo está passando, que eu acho que também é muito importante na perspectiva da autoridade. Quando a gente está falando dos GPUs, recentemente na verdade um sócio de uma empresa de investimento analisou os investimentos que as empresas que desenvolvem modelos de IA fazem em GPUs e data centers e tentou, com base no faturamento que eles obtêm a partir dessas aplicações de IA,
verificar se existia ou não um gap entre o que eles estão investindo e o que eles estão obtendo de retorno. E aí é um artigo muito interessante que ele mostrou que atualmente as empresas que estão investindo em GPUs, data centers para desenvolver esses modelos, vis-à-vis o faturamento, há uma lacuna de 500 bilhões de dólares hoje que elas não conseguem cobrir com o faturamento atual dessas aplicações de inteligência artificial. Então, todas essas complexidades, eu acho que vão tornar o trabalho da Autoridade de Defesa da Concorrência bastante complexo. É muito difícil a gente antecipar a direção desses mercados com um grau mínimo de precisão. E eu vou só trazer um desafio contextual que eu acho que é muito importante, que dialoga com várias mesas que nos antecederam aqui. A gente está passando por um período de diversas ondas regulatórias bastante intensas, cada vez mais fortes e com um período mais curto. Então, estou falando de proteção de dados, mercados digitais e IA, grandes e compreensivas iniciativas regulatórias, e as autoridades de defesa da concorrência estão ali recebendo todos esses efeitos, e não é natural, não é fácil, não é trivial você compatibilizar essa diversidade de instrumentos e estratégias regulatórias, internalizar isso na sua caixa de ferramentas de defesa da concorrência. Então, na perspectiva da autoridade, há desafios não triviais para a gente superar. Peço desculpas, falei demais. Felipe, obrigada. É uma capacidade de síntese incrível falar das 3 camadas do AI Stack, falar dos diferentes serviços e aplicações, e colocar esse palco aqui para a gente continuar as discussões. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu acho que isso vai conversar bastante com o tópico que a gente reservou aqui para a Vanessa, que ela vai trazer a visão dela sobre os desenvolvimentos em jurisdições que são bastante importantes para a gente pautar a política antitruste. E, enfim, Vanessa, por favor, você pode começar. Yeah, thank you very much, Lorena. Thank you very much, Ibraki, for being here. I may quickly introduce my appearance. I'm not too tall. I have medium blonde hair up to the shoulders. I wear glasses and a black dress. So Lorena has asked me to give a brief introduction to what is happening in Europe and in AI from a competition enforcement perspective. To start with, and I think it's true what both Lorena and Felipe said, is it's a fascinating topic. It's something I think most of us have tried to ask ChatGPT to draft essays, create some pictures, follow the news, what can be done in medicine with AI applications. So I do think it's really interesting to talk about this. And one element I can also underscore what Felipe has said, it's a very dynamic field. I think if we put the same topic on the agenda of this conference next year, we would have plenty more to talk about and probably something very different because it's just really quickly evolving. It's certainly because it is such a disruptive technology, also very much in the focus of antitrust authorities across the globe. And that also includes Europe, the European Commission, the British CMA, but also regulators at the national level. I have only 10 to 15 minutes, so I keep it short, but there's quite a lot happening in antitrust investigations into AI. One element that is very much in the news, and I think everyone has read about, is to look at AI corporations from a merger control perspective. I don't want to talk too much about this because I understand Paula or Mario may also talk about it, but there are a couple of investigations already concluded or ongoing to ask the question, and that's what regulators are asking themselves, can I look at the various types of AI investments and corporations that are going on under a merger control lens? And the key question is here, are these type of corporations really a structural change? Is it something that merger control is meant to address? Does it amount to a concentration? The European Commission has 3 cases. 2 of them are already closed, Microsoft OpenAI and Microsoft Mistral.
where the European Commission found these corporations' investments didn't amount to a concentration. And the Microsoft inflection case is still ongoing, and we'll see what comes out there. There are some statements by the European Commission that this might see a different outcome. The reason why 2 of the investigations were closed is, and for those of you who deal with European competition law, the rules in the EU merger control regulation is quite strict on what is a concentration. It needs to be a change of control over an undertaking, and the pure hiring of employees, licensing, minority investments are not sufficient for that. The UK CMA has a bit more flexible approach to a concentration. They are currently looking at Amazon Anthropic and Alphabet Anthropic, so we'll see what comes out there. And the Germans, the Federal Cartel Office, has already confirmed that Microsoft OpenAI at the time was a concentration under German rules, which are also a bit broader than the EU rules. Nevertheless, they have closed that investigation because at the time where they found a concentration, the thresholds were not met. I understand there are also 3 open cases in Brazil, so I understand, of course, that Felipe cannot talk about these, but I do think that this merger control space is certainly one to watch in the AI space. So how does competition law apply to these type of corporations, but also to the whole AI value chain, as Felipe described it, if it is not a merger? That obviously does not mean that there is no competition law applicable to it, but the regular competition rules, the conduct rules apply to it. One element certainly being the prohibition of anti-competitive agreements. That's not a notification that companies have to make, but more in the area of self-assessment. So every company who is conducting an agreement, being it in AI, being it outside of AI, typically has to assess and self-assess whether this could get in conflict with antitrust rules. And this is also what regulators are looking at and what we as lawyers advise companies on. I can totally subscribe to what Felipe said, is that the AI value chain is very, very much in the move and has not crystallized yet. I do agree with the elements, the 3 elements. That was a very good overview that Felipe described, but I do think, as he also said, is these are kind of concepts that are still in the flux. I'm not sure whether it's not too early to talk about market definition in this context, because sometimes even the fact patterns is unclear and is evolving very fast, and then it's super difficult to then apply competition law to it. And certainly there are overlaps between the various elements of it, so it's really hard to grasp. I would also like to start with the important inputs into AI, and some of those Felipe has mentioned. One of it is the computing power, so the infrastructure, what Felipe referred to, access to cloud infrastructure. Computing power is certainly one element that is very important for any type of company that is active in developing AI models, AI solutions, just because they need a lot of computing power to develop the models, but then also to run the models. That's what we all know when we tried out ChatGPT and so on. It takes a certain amount of time. You have, if you don't want to pay for it, a certain trial possibility to do it, but if you really want to run it as a business application, you need large computing power behind it. And that's, the cloud markets are, for example, something which is a bit further established already and which is very much in the focus of antitrust regulators. The CMA is involved in a market investigation in cloud markets, where we expect provisional findings by the end of the month. And I think this is something to watch out for, because that will also set the scene a bit for, as an input product to the downstream AI markets. There's also a pending investigation at the level of the European Commission, and a couple other authorities, both in Europe but also globally, have looked into the competitiveness of cloud markets and whether there are certain issues with that, and whether cloud markets need to be more competitive in the future, also with relevance to AI.
Felipe has also mentioned the need of data as input, so access to data is certainly also something that is in the spotlight of competition authorities, being it in the various digital regulation that are out there at the moment and applied already, talking about that in a second, or also with respect to traditional antitrust investigations where access to data has been in the focus for quite a while. And Felipe also mentioned, of course, the models, the large language models, LLMs, as well, the relevance of open source here, which many of the players engage in, so that those can be accessed and developed by the various players that develop applications on top of it. So I do think it's fair to say many elements of this value chain are quite dynamic, are still moving around, are quite competitive because there are a large amount of players active. But certainly some elements on the value chain are being scrutinized by antitrust authorities. That was the traditional antitrust law, which is always a type of ex post enforcement. There's obviously also a lot going on in ex ante regulation. I've mentioned digital regulation. The Digital Markets Act in the EU is quite prominent, keeps us very busy in Brussels at the moment. It does not apply to AI or AI applications as such, because it is limited to certain what the law calls core platform services. There may be certain elements where AI functionalities are elements of services that are caught by the DMA, where the DMA is already applicable to certain elements of AI. The Brits, the UK, have also a digital regulation tool in the pipeline, the Digital Markets Competition and Consumer Act, which is expected to enter into force in next year. And there the concept is a bit more broad, so it's not limited to certain services, and it might well be a possibility that AI elements, certain elements of the value chain will fall under this tool and might be regulated by the CMA in the future. Last but not least, the thing that I also wanted to mention is the AI Act, which is another tool, another regulation adopted by the European Union in June of this year. It is the first ever legal framework which is entirely dedicated to AI. It's not competition law, it's regulation. And it means to tackle some of the risks that Felipe mentioned before, so to ensure that any AI tools are trustworthy and do not pose risk to security, safety, and people's rights. So that to complete and sum up where we started is there is obviously a lot going on, both in regulation but also in enforcement of antitrust law. And that touches upon a topic I discussed with Mario last night, is what we should not forget is the effect of any type of regulation and enforcement has on innovation, on openness on market. We can already see a certain impact, for example, of the Digital Markets Act in Europe, where tech companies do not roll out certain functionalities anymore in Europe, just because there's so much regulation in a very dynamic field that it's not possible to account for all this regulation when especially new innovative features are rolled out the first time. So I do think, while it's of course important to apply competition law, to think about risks, we also need to consider, and that's maybe a bit of a call out to lawmakers and to regulators, to find the right balance between regulation enforcement and leaving markets open, especially if they are still very dynamic, to make sure that the consumers really benefit from all that's in the new technologies and especially in AI. Thank you. Muito obrigada, Vanessa, por esse panorama do que a gente tem visto nas outras jurisdições. Eu acho que o seu último ponto se conecta muito bem com o que eu gostaria de ouvir da Paula, que é essa perspectiva de agentes que estão atuando, agentes de mercado que estão atuando em mercados relacionados à inteligência artificial e sobre o papel do direito da concorrência, o papel que o direito da concorrência deve ter
em relação a esses mercados. Obrigada. Deixa eu começar agradecendo o IBRAC e parabenizando pelo seu 30º ano de evento, de conferência. Eu não vou mencionar quantos eu já estive, mas certamente o que eu percebo é que a qualidade, a profundidade dos debates está cada vez melhor, então queria parabenizar o IBRAC por isso. Bom, a pergunta colocada é: precisamos do direito concorrencial, né, para controlar a inteligência artificial? Eu acho que o direito concorrencial ele vai sempre desempenhar um papel muito importante quando estamos falando de condutas com efeitos anticompetitivos. E na questão da inteligência artificial, não é uma questão de se precisamos, mas como vamos usar as leis de defesa da concorrência para ajudar a inteligência artificial a entregar a promessa que ela faz de melhorar a vida das pessoas, garantir contestabilidade, garantir mais concorrência, facilitar novas entradas e promover um crescimento econômico sustentável, principalmente em países com economias menos desenvolvidas. Então, eu acho que a minha resposta a essa pergunta ela vai passar por 2 eixos, né? O primeiro isso pode ser feito garantindo a Open Innovation, que é a estratégia que a Meta mais acredita, né? Que com base em modelos abertos, né? Como o Felipe já tinha adiantado. E a segunda é por meio da preservação e pelo incentivo às parcerias e investimentos que são necessários para o desempenho e para a promoção e o contínuo desenvolvimento dessa nova área de conhecimento. Então, começando pelo Open Innovation, né? A Meta, bom, a gente acredita que a inteligência artificial ela não precisa ser alvo de regulação imediata por vários motivos, e o primeiro é que é um mercado ainda em construção. Mas, considerando toda essa empolgação inicial e considerando que as autoridades já estão inclinadas a garantir que a concorrência faça com que a indústria de IA prospere, tem alguns fatores que devem ser levados em consideração sobre como ter modelos abertos facilita o trabalho e a promoção da concorrência nesses mercados. E aqui eu acho que, assim, se fosse outro público, eu até daria mais informações, mas eu acho que isso tudo é um pouco intuitivo para quem é da área da defesa da concorrência, né? Então, os modelos abertos, eles aumentam a contestabilidade do mercado, porque eles diminuem as barreiras à entrada. Facilita a entrada de novos players. Ele aumenta a equidade e democratiza a tecnologia. E é uma tecnologia que hoje é muito cara. O Felipe trouxe os números. Então, pequenos desenvolvedores da terceira camada, da camada de aplicações, não têm como ter acesso ao nível de recursos e de infraestrutura que é necessária se eles não tiverem algum tipo de investimento, seja por meio de venture capital, seja por meio de parcerias com outros players de outros níveis da camada. Os modelos econômicos também, eles promovem um crescimento econômico sustentável, porque você tem uma série de aplicações, uma série de mercados que vão conseguir se desenvolver sem acumular níveis excessivos de dívida. Bom, tudo isso, né, parece muito bonito, só que, obviamente, a Meta, eu tenho certeza que a dúvida que está na cabeça de todos é a Meta ganha dinheiro, né? A Meta é uma empresa listada em bolsa. Então, modelos abertos, eles não são só altruísmo, ele gera valor para a empresa. E como é que isso gera valor para a Meta? Até porque o business model principal da Meta não são os modelos fundacionais, né? Não são esses modelos que são comercializados. O pensamento da empresa é que o modelo aberto ele gera valor para a empresa, porque quanto mais desenvolvedores, empresas, startups avaliarem, melhorarem, consolidarem, darem feedback, consertarem os modelos, o modelo ele se torna mais seguro, mais capaz e mais difundido. E essa difusão do modelo ajuda que a terceira camada tenha uma base mais sólida, mais segura para se desenvolver. E eu acho também importante voltar no ponto que o Felipe falou, que a terceira camada não é só chatbot. A gente não está falando só de várias aplicações para criar fotos e conversar com o usuário. São inúmeras aplicações, de defesa à saúde, a banking, a proteção, enfim,
essencialmente é horizontal, são todos os mercados que são afetados. Então, você ter esse feedback de todo um ecossistema aprimorando o modelo, ele é uma forma, inclusive, de diminuir custos para a empresa. Tá? E também é uma ferramenta muito importante, isso é algo que eu acho que é único no mercado de tecnologia, é uma ferramenta muito importante de recrutamento. Porque a inteligência artificial, ela passa por também ter pessoas talentosas trabalhando. E essas pessoas, elas não são movidas necessariamente por dinheiro, elas são movidas pela importância daquilo que elas estão construindo, pelo desafio do código. Então, você ter um modelo aberto, ele traz também, faz com que a comunidade queira trabalhar para você. Você consegue recrutar pessoas interessantes e melhores. Mas, em última análise, eu acho que o open source ele gera muito valor, e aqui é muito importante para o direito à concorrência, ao evitar o lock-in futuro. Tá? Em julho desse ano, o nosso CEO, Mark Zuckerberg, ele escreveu uma carta aberta sobre a importância de modelos abertos. E aí eu queria aqui só ler um parágrafo dessa declaração, porque eu acho que é muito... explica melhor do que eu conseguiria por que esse modelo evita um lock-in futuro e ele é essencial para garantir a contestabilidade de mercados. Então, ele começa o parágrafo assim: Why open source AI is good for Meta. Meta's business model is about building the best experiences and services for people. To do this, we must ensure that we always have access to the best technology and that we're not locking into a competitor's closed ecosystem where they can restrict what we build. One of my formative experiences has been building our services constrained by what Apple will let us build on their platforms. Between the way they tax developers, the arbitrary rules they apply, and all the product innovations they block from shipping, it's clear that Meta and many other companies would be freed up to build much better services for people if we could build the best versions of our products and competitors were not able to constrain what we could build. E essa é a visão, fecho aspas, né? E essa é a visão da Meta para o futuro. Para essa próxima onda tecnológica, para ela ser aberta e para esses ecossistemas não serem fechados e regrados por competidores privados. Bom, e aí eu acho que também vale, acho que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria falar, mas vale também acrescentar aqui um pouquinho de contexto histórico, porque eu não sei se todos têm esse contexto sobre de onde vem o open source e o histórico do open source dentro da comunidade de tecnologia, né? Então, nos primórdios da computação de alto desempenho, tinha o Unix. E, num primeiro momento, todas as empresas estavam tentando desenvolver a sua própria versão do Unix, porque não existia um pensamento de que não tinha como desenvolver uma tecnologia de tão alto desempenho e tão crítico para tudo que estava sendo construído em cima, se o código de baixo não fosse proprietário. Eventualmente o Linux, o código aberto do Linux ganha tanta popularidade e ele é trabalhado por tantas pessoas, tantos desenvolvedores do mundo inteiro, que ele se torna o mais avançado. E hoje o Linux é a base padrão do setor, né, de computação em nuvem, de sistemas operacionais. E ele os maiores avanços vêm justamente do fato dele ser aberto e do fato de que muitos trabalham nele ao mesmo tempo. Então, a Meta acredita que a inteligência artificial, ela não apresenta esses desafios regulatórios imediatos por esses motivos, porque ao manter um sistema aberto e colaborativo, é possível fazer com que você tenha uma maior diversidade e um aumento, no fundo, né, traduzindo para economês, um aumento de oferta com uma diminuição de preço. É isso. E aí, só passando aqui rapidamente para o meu segundo ponto, tem tempo? Tá. É o fato de que o investimento é muito alto e existe um gap entre os desenvolvedores independentes de IA de um lado e o que é necessário para eles desenvolverem, ou seja, os insumos, o nível de investimento, os canais de distribuição e toda a infraestrutura tecnológica que é necessária para que eles consigam desenvolver as suas aplicações, né? Faz parte da camada.
Então, em abril de 2024, a CMA lançou um relatório sobre inteligência artificial e ele fala e reporta, tem basicamente 2 pontos que eu acho que são cruciais. Primeiro, o venture capital está sendo cada vez mais aplicado em empresas de IA, focado no desenvolvimento de novos modelos, novas aplicações. E segundo, que as parcerias com os desenvolvedores de foundational models, né, como Meta, Google, Microsoft, OpenAI, etc., são o que o CMA chama de um ingrediente essencial para o sucesso de desenvolvedores independentes. Então, tendo em vista essa necessidade, essa lacuna que existe, e essa análise de que essas parcerias elas são estratégicas para poder ter o desenvolvimento, é preciso ter muita cautela ao fazer uma primeira onda de enforcement ou de regulação em relação a essas parcerias, né? Muito se fala em killer acquisitions, mas eu acho que nesse momento é muito importante diferenciar o que é uma parceria pró-inovação pelo desenvolvimento do mercado versus o que é uma aquisição que seria para excluir concorrentes. E eu acho que uma coisa não conversa com a outra no âmbito de inteligência artificial. Então, bom, e aí, tratando de regulação e de possivelmente proibir ou limitar esses desenvolvimentos, e falando desse trade-off, acho que é importante deixar o ponto também que trade-off não é hipotético. Tá? Com base em dados da OCDE, já existe uma diminuição no investimento de capital de risco em IA em alguns países da América Latina. Especialmente Argentina, Brasil, Colômbia e México nos últimos anos. E essa hostilidade desses investimentos pode afastar ainda mais o investimento potencial, colocando em risco todo o desenvolvimento de uma estrutura e de um mercado em desenvolvimento numa região que tem capacidade de ser um novo polo de tecnologia. Então, não acho que seja o caso de wait and see forever, mas pelo menos observar com cuidado como o mercado está se desenvolvendo e garantir que a concorrência seja usada como um mecanismo de advocacia da concorrência para promover cada vez mais concorrência, inovação e possibilidade de desenvolvimento nesse novo campo. É isso, obrigada. Obrigada, Paula. Eu gostei de como você se apropriou da pergunta do painel de forma muito propositiva. Já saímos aqui cheios de propostas. E eu queria, nessa linha, convidar o Mário a apresentar o ponto de vista dele também, que eu acho que ele tem algumas preocupações aí sobre como o direito antitruste vai se relacionar com a inteligência artificial, que é como a Paula comentou, talvez não seja se, mas como. Então, potencializar esse instrumento, o instrumental que a gente já tem, para viabilizar mais inovação, contestabilidade e inovação aberta. Por favor, Mário. Muito obrigado. Thank you very much to IBRAC for the invitation, and of course, Lorena, for organization of the panel. It's an honor to be here with such a distinguished attendance and panel. I want to self-describe. I am a person with, I think, medium brown skin, brown gray hair, wearing a gray suit, white shirt, and a light green tie. I would like to begin answering to the question that names our panel with a resounding no. I think that in general terms, we don't need to, not with antitrust law, nor with any other tool, we don't need to rein in artificial intelligence. What we need is to unleash the positive potential of artificial intelligence. Same as with digital markets. If anything, in Latin America, at least, we need more digital markets. We need more AI. Latin America has a huge productive gap with developed economies, with Europe, even more with the US.
because we lack productivity. And especially in the US, again, digital markets have been a huge tool for productivity. So we need to expand output, expand access, and expand knowledge in digital markets and also in AI. But aren't there risks? Of course. As with any tool, there are risks related to AI, as Felipe mentioned. But I say that the risks related to AI have to be dealt with regulation, but of course, proper, carefully crafted regulation related to risks, to specific use cases. I mean, of course, we don't want anybody to do biological weapons with AI, of course, but this is addressed by biosecurity regulations and security regulations that I think do exist in most countries. Going more to the point about, of course, competition law, I said no, but what I said does not mean by all means that we don't need competition law. Of course, competition law has to be there, present, as in every market. Whenever we have solid evidence of anti-competitive conduct, we have to proceed with the proper tools that we already have. We have laws that restrict anti-competitive agreements. We have a prohibition of abuse of dominance, and these tools have to be applied whenever needed. I think that in general there has been a hype with AI. AI is everywhere, and there's a counter reaction with a hype, a regulation hype, and then in competition everybody, and it's a good thing. I like it, but I think the risks are somehow exaggerated. Let me give you one example. With all due respect, Andreas Mann, the head of the Germany Bundeskartellmann, said that AI is a first-class fire accelerator. First-class fire accelerator for anti-competitive behavior, and it will make all the problems only worse. I think, with all due respect, again, that this is an exaggeration. Of course, there might be risk. Some agencies a few months ago prompted a joint statement, FTC, DOJ from the US, the European Commission, and the CMA, also mentioned it here. They pointed 3 risks to competition. Concentrated control key of inputs. I think Vanessa and Felipe have mentioned those risks. Of course, we mean what do we mean by this? NVIDIA, for instance, controlling the market for these GPUs, advanced chips, or data centers. Okay, that the market is somehow concentrated. Okay, they are worried about so-called big tech firms extending their market power from. Sorry, from their markets to AI-related markets, and also they're concerned about partnerships, again, between big tech firms and independent developers, AI startups. Okay, I think these are reasonable concerns. There's also the concern of algorithmic collusion being facilitated, being cheaper now with AI. I think these are reasonable concerns, but maybe I can be corrected from someone, but I think until now they are only theoretical concerns. I am more optimistic, and let me give you some points about to explain why I am optimistic. I think that in general we have even in the more complicated and costly sections of the market, of the AI stack, to use a term of art, I think there are several providers. NVIDIA, for instance, is a very important provider of
GPUs, but I think GPUs are the best processors for AI, but not the only ones. Firms are now investing, and it's good. It's a good thing that it's a concern that big tech firms are entering AI markets, but they have the resources to compete, and they are investing. Apple is investing in their own chips. They have the resources to work with Intel and AMD to create new kinds of chips, of processors to create new chips, data centers. I think the cost of this is going to be less in the future. It happens with processing power, as it has happened in processing power. I think that also the talent is diverse. Some people are worried about some firms hiring the talent, but I think that universities now are expanding courses and programs on this. So I don't think we have a shortage of talent working in AI. Also, you have to look at the incentives. I don't think that NVIDIA has, for instance, an incentive. Last time I checked, they make money selling more GPUs, not less, even if they integrate. There's now an acquisition that it's under the lenses of authorities. They're trying to buy a Israeli startup run AI. For some, this may be a competition. Probably, I don't think so. Also, very important, and mentioned it, I think, before, we have to define relevant markets case by case, right? And at least in the last tier of the market, I think regarding applications, there is a lot of competition, and in some cases, AI products will compete with non-AI products, and in some cases, even with offline products. Let's think about productivity software. So you have Copilot, but you still have Office or Google Docs. If you think about health or banking, you will compete with non-AI products and also with even offline products. So there's a lot of competition in this realm, I think. Also, I will make only a short mention to this because Paula already explained open source. Open source is a real thing. You can, even if the market for foundational models is somehow concentrated, if you have good quality open source, and I think we do have that. Not only Meta, also Google and XAI now are working there. Also some non-profits working on open source models. So innovators will have the resources. They don't have to invest themselves in all the data and all the first ladders of new products. So I think that's a very good thing. I also want to make a very general point about the importance of data. Of course, data is very important. Of course, data is a valuable resource. And of course, it's an advantage for those companies that already have a lot of data. But let's not forget this. Let's go to basics, that you can duplicate data. You can create new data now with synthetic data. Let's not forget either that the quality of data is more important than the quantity of data in a lot of markets. So competition in digital markets is a lot of times not about price, but about quality. And you have these general products, LLM, chatbots, but also you will begin to have, like in search, you have verticals. You have vertical search, specialized search. You have specialized products. Like now, you have AI for academic research. And in these cases, the quality of data is more important. And if these competitors grow in their niche first, they can become later a competitor to bigger services. I don't know what to do with this, sorry. I just carry on. How I am doing on time-wise, Lorena, am I okay? Just to close with general point about AI partnerships too. I think also here Paula made important comments. But I want to point out something that
and this also was hinted by Felipe, that so-called big tech firms have a lot of constraints, not only from competition, from competitors, but also they are somehow risk averse because they are under a lot of scrutiny here, in general, in all countries. So regarding acquisitions, they have been investing in AI since the 2010s, but from 2015 to 2016 and later, they have been making partnerships rather than acquisitions, because they know, but they're now between a rock and a hard place, because if you buy, you have opposition, but if you don't buy, you have opposition as well. And I don't think, again, until now, I can of course be corrected with better information on, or with new developments, but I think that until now, all these partnerships have not been a risk to competition, and because they have involved mainly non-exclusive deals, investment with the acquisition in most of the cases. I mean, there can be a different case, right? But in most of the cases, in general, not exclusivity agreements and not non-voting investment, not convertible to shares. So I think that in general they are pro-competitive, and as Paula said, they are providing two resources to increase. Remember that competition law is about increasing output, and this is not happening. They're investing in more research, more development, more production. I think that's a positive thing. Thank you. Obrigada, Mário, pela visão um pouco diferente que a gente, para a pergunta central desse painel, mas ainda assim trazendo suas ponderações sobre qual você acha que deve ser o espaço do direito da concorrência dentro dos mercados relacionados à inteligência artificial. E, em benefício do tempo, eu queria verificar se alguém da plateia tem alguma dúvida, porque a gente já até conseguiu ficar dentro do tempo, então a gente já está se encaminhando para o fim aqui. Eu não consigo enxergar bem vocês, mas assim, acho que não tem ninguém com dúvidas. Alguma mão levantada? Bom dia. Eu queria, se fosse possível, que vocês falassem um pouco mais, tanto em relação a como é que fica os dados a partir desse momento, pensando que se a gente pegar uma internet antes dessas ferramentas que a gente usa de IA, existia uma comunidade muito mais aberta e comunicativa, né? Por exemplo, eu trabalho um pouco com código, então eu usava alguma ferramenta tipo Stack Overflow, e hoje em dia eu pergunto para o meu navegador preferido, para o meu sistema de IA, pode ser um chat GPT, alguma coisa assim. Só que esses dados eles já não são mais públicos, né? Então, antes o que ficava aberto passa a ser de posse de uma empresa. E o segundo ponto é se vocês podem pensar no arcabouço que a gente tem hoje, como é que ficariam as condutas, especificamente pensando mais na IA mesmo. Obrigada. Vou me ater à primeira, Danise. Eu acho que a preocupação... Tem um ponto que eu acho que é super interessante em relação, não necessariamente a dados, mas a toda a arquitetura de IA, é que a quase totalidade dos modelos foram desenvolvidos, mesmo os modelos hoje proprietários, eles foram desenvolvidos com linguagem de programação aberta, né, em Python. E como eu tinha um pouquinho tocado no início da minha fala, essa decisão quanto à abertura, um mercado baseado em modelos fundacionais ou modelos fechados e abertos, eu acho que é uma disputa que vai ter impactos estruturais em todos os mercados e submercados de IA. Mas a questão estrito senso de dados, eu não tenho uma resposta para te dar em relação a qual é a direção daqui para frente. Uma das questões talvez mais disputadas quando se fala do modelo aberto da Meta, do Llama,
é que o modelo é aberto até um certo ponto porque ele não disponibiliza os dados de treinamento, por uma série de questões relacionadas a direito de propriedade, etc., copyright. Então, talvez, se a gente caminhar nesse sentido da abertura total dos modelos, a gente tenha, de fato, uma estrutura mais aberta para os desenvolvedores da terceira camada desenvolver as suas aplicações. Acho que isso que o Felipe falou está correto. A única coisa que eu acrescentaria, talvez, é que isso vai depender muito da escolha de cada ator dentro dessas camadas, né? Então, o fato dos dados serem ou não compartilhados passa por diversas questões jurídicas, privacidade, segurança, enfim. E aí, eu acho que na camada que você estava indicando, é uma camada já de aplicação. E aí, tendo um padrão aberto na camada fundacional, talvez gere um incentivo maior também para modelos, para aplicações abertas e código aberto no modelo de aplicação, mas acho que isso vai depender muito da arquitetura e do caminhar do desenvolvimento do mercado. Só em relação à segunda pergunta, bem rapidamente, acho que no direito da concorrência, a gente está essencialmente falando de dois tipos de condutas sempre, né? Ou a conduta exclusionária ou a conduta exploratória. E, a meu ver, pelo menos, ainda que a tecnologia seja nova, as condutas de negócios, elas são antigas, né? Nós continuamos sendo seres humanos que estão competindo. Então, embora tenha tido, não estou ignorando o fato de que teve uma mudança de organização industrial, de pipeline para ecossistemas, óbvio que tudo isso tem que ser levado em consideração, mas no final do dia o direito à concorrência ele tem os mecanismos para lidar com isso. São condutas exploratórias ou exclusionárias como todas as outras. Can I say something? I'm sorry because I'm not answering the question, but taking advantage of the question to just point a simple point that same as we have competition within companies, we have competitions between business models or approaches. And it's good that we have some companies doing open source and some companies could work with closed model. That's fine. We have on smartphones, we have Apple with a closed system and Android with a not fully open, but somehow way more open system, and that's good. Consumers benefits. Openness is a big talking point in regulation nowadays, but openness, has risks too, because when you are an open system, you can have security vulnerabilities. You can have data leaks. With a closed system and when actors are integrated, vertically integrated, you have more accountability. So I'm not saying one model is better than the other, but they have both risks and benefits. Bom, se a gente não tiver mais perguntas, a gente vai devolver 30 segundos para vocês aí. E eu agradeço a participação de todos e, novamente, ao IBRAC pela organização desse seminário. E é isso. Acho que agora a gente vai passar para o último painel, não? Obrigada.